Fala, galera, amigas e amigos do Flamília da Nação. Flamengo vai com tudo para contratar Claudinho e está próximo de um acerto com o Zenit. Olha isso, uma notícia maravilhosa no dia de hoje, em que o Mengão quer todo mundo, né? O Flamengo vem malvadão e deixando a imprensa 011 desesperada. Braz confirma a proposta oficial pelo jogador. Rapaz, Paquetá está a caminho da Europa para se reunir com o clube, o seu clube, que é o West Ham, para tentar também a liberação e jogar no Mengão. E o Gabigol? O que vai acontecer com o Gabigol? Tira a camisa, bota a camisa? Vai jogar no Flamengo? Vai pro Palmeiras? É muita notícia, é muita informação. E você que está aí do outro lado vai se manter muito bem informado a partir de agora. Eu peço a vocês para que deixem rapidamente o like. É muito rápido. Mete o dedo no like agora. É de graça, não paga nada. Ajuda, prestigia aqui o canal. E também clica no botão vermelho inscrevendo-se no nosso canal Flamília da Nação. Você gosta de informação do Mengão em primeira mão? Então brota aqui pro Flamília da Nação. Vamos rodar a vinheta, após a vinheta, um show de notícias e informações do nosso Flamengo. Roda a vinheta! Galera, essa história do Gabigol tá deixando realmente todo mundo, né, de cabelo em pé. Porque ora há um acerto para a ida do Gabigol para o Palmeiras, ora não há esse acerto. O que acontece de verdade é aquilo que nós trouxemos lá no início, lá no dia 1º de julho. A diretoria do Palmeiras ofereceu o Dudu, tá doida para se livrar do Dudu. Flamengo gostou do nome, achou interessante. No entanto, duas coisas. Primeiro, o Gabigol, ele quer ouvir outras propostas. Ele não gostaria de jogar no Palmeiras. Ele prefere ir para fora do Brasil para poder manter a idolatria com o Flamengo e até, quem sabe, retornar ao clube numa outra situação depois que o Tite for embora. Ele entende que o problema dele é com o treinador. Nunca foi com a torcida. É com membros da diretoria nesse momento. Então, há um desgaste. Então, ele saindo, ele pode retornar. Caso vá para o Palmeiras, aí, meu amigo, já era. A torcida vai pegar no pé e ele não voltará mais a ter esse vínculo, né? Essa idolatria toda que ele sempre teve com os torcedores rubro-negros. O Gabigol, ele só vai para o Palmeiras em último caso. Por outro lado, o empresário do Gabigol, que é o Júnior Pedroso, ele quer que o Gabigol feche com o Palmeiras. E aí fica esse imbróglio. O Flamengo chegou a conversar com o Dudu. A questão do Dudu não é que ele não queira jogar no Flamengo, é que ele quer um contrato mais longo. Para ele não é interessante ele fazer um contrato idêntico àquele que ele já tem com o Palmeiras até o final de 2025. O Flamengo teria que formular um contrato maior. Nada está descartado. Todas as fontes que apuramos até agora sobre esse assunto dizem: não descartem nenhuma possibilidade. Tem gente dizendo, olha, o troca-troca não vai mais acontecer. Outros dizendo, o Gabigol não vai mais para o Palmeiras. E teve até jornalista consagrado dizendo que até quinta-feira o departamento de marketing do Palmeiras já está preparado para anunciar a contratação do Gabigol. Quer dizer, cada um falando uma coisa, tem muita gente querendo adivinhar a informação e esse não é o perfil do Flamília da Nação. Trazemos sempre o fato que acontece no dia. Até porque a experiência nossa mostra que no futebol as coisas mudam muito rápido. Então, o que está acontecendo naquele dia? Quais são as informações do momento? E aí, cada um tire as suas conclusões. Não tem definição com relação ao Gabriel Barbosa.
Em relação ao Paquetá, jogador continua determinado a convencer o West Ham a liberá-lo, entendendo que é a melhor possibilidade. O jogador passa por um problema, podemos dizer até psicológico, um problema que ele precisa de carinho, ele precisa estar do lado dos seus familiares nesse momento, do lado de uma torcida que vai o acolher muito bem e sair do foco do furacão, do olho do furacão. Até porque o jogador, meus amigos, está sendo acometido de uma tremenda, de uma injustiça. O jogador não tem nenhuma prova concreta de que ele tem algum tipo de envolvimento com essa situação dessas apostas em que está sendo acusado. No Brasil, as coisas acontecem de modo diferente. Bastou surgir qualquer tipo de insinuação, o cara de acusado ele passa a ser culpado. Parece que ele não tem o direito de se defender, quando, na verdade, legalmente é o contrário. Até que se prove o contrário, o camarada é inocente. E no caso do Paquetá, eu tenho absoluta certeza e convicção, até porque eu conheço desde pelo menos 14, 15 anos, que ele é inocente e incapaz de fazer o que ele está sendo acusado, e nada melhor do que ele poder jogar no Flamengo para poder receber o carinho da torcida. Se vai acontecer realmente, nós não sabemos, mas o Flamengo trabalha para isso, Paquetá trabalha para isso, e agora o objetivo é convencer os dirigentes do West Ham para que eles liberem o jogador, pelo menos por um prazo de 1 ano, ou em definitivo. Não caiam nessa balela de que, eles já disseram que não liberam. Gente, nenhum jogador, nenhum. Você está insatisfeito com o Wesley, está satisfeito com o Vitor Hugo. Vai perguntar para um dirigente do Flamengo se o jogador está à venda. É claro que vai dizer que não. Senão você desvaloriza um ativo seu, um patrimônio seu. Ninguém vai dizer que o jogador está à venda, que o jogador é dispensável. O Gabigol, a diretoria tá doida para se livrar do Gabigol. Vai perguntar se o Flamengo está vendendo o Gabigol. Vai dizer que não. Enfim, vamos aguardar. O Flamengo, em relação ao Gabigol, voltando a esse assunto, inclusive, há um entendimento na diretoria de que o Gabigol não vai para o Palmeiras. O Flamengo não libera o jogador sob nenhum pagamento. E isso já foi dito para a Leila. O presidente Rodolfo Landim entende que é um risco tremendo liberar um Gabigol nesse momento, e o jogador começa a performar por lá, o Palmeiras ganha títulos, e ele está no ano de eleição. Então ele não vai liberar o Gabriel. Claro que se o Gabriel assinar um pré-contrato, no ano que vem ele vai, mas para esse ano ele não vai liberar, a menos que aconteça uma troca por um jogador do Palmeiras que também seja ídolo por lá. O nome sugerido foi o Dudu. O Flamengo pediu o Rony. Qualquer um dos dois o Flamengo aceitaria, mas a coisa precisa caminhar e, pelo visto, ainda está travada. Olha, nós vamos falar sobre Claudinho. Quem acompanha o canal Família da Nação, há muito tempo a gente fala que o Flamengo tem interesse no Claudinho. Esperem a janela do meio do ano que vocês vão ver que o Flamengo vai buscar jogadores do Zenit. Tanto Claudinho quanto o Wendel são jogadores que interessam ao Flamengo. A gente sempre falou isso aqui. A gente trabalha nessa questão do Claudinho há muito tempo. Eu, pessoalmente, estive com o Claudinho na pelada de final de ano, no condomínio onde eu moro, onde perguntei tanto para o Wendel quanto para o Claudinho sobre essa questão, e nos bastidores eles falaram para a gente algumas situações, e depois eu perguntei ao vivo, uma semana depois, no Jogo das Estrelas do Zico. E você vê que quando o Claudinho vê que sou eu, e que eu é que vou perguntar, antes da minha pergunta, ele já dá um sorrisinho, porque ele sabia que eu ia perguntar isso. Vejam só o que disse o Claudinho sobre o fato, que foi exatamente o que eu disse para ele aqui.
que uma vinda para o Flamengo o aproximaria da seleção brasileira. Prestem atenção no sorrisinho dele antes da minha pergunta, porque ele já sabia que era isso que eu ia perguntar. Claudinho, você vê o retorno do futebol brasileiro como uma possibilidade de aproximação para a seleção brasileira? Cara, se eu falar que não, tô mentindo. Acho que o futebol brasileiro hoje tem se destacado bastante e grandes atletas estão indo para a seleção. Então, acho que o campeonato russo não está favorecendo muito hoje em dia, porque não está jogando Champions League, nenhum campeonato internacional, só o local mesmo. E eu acho que sim, acho que aproximaria um pouco mais, mas também não desmerecendo nenhum campeonato, pelo contrário. Acho que lá na Rússia eu consegui também ir para a seleção, fui convocado, então vou continuar fazendo o meu trabalho. Bom, isso aqui só um resumo para vocês poderem ver que eu confesso a você que eu não esperava que o Claudinho fosse responder isso. Vocês repararam que na minha pergunta, quando eu falo Claudinho, ele na hora, ele já ri, tenta segurar o riso, porque ele sabia, porque eu já tinha falado para ele que perguntaria, que a pergunta seria essa. Se vindo para o Brasil, jogar no Flamengo o aproximaria de uma seleção brasileira, até porque ele já tinha dito pra gente aqui que esse era o objetivo. Jogar no Flamengo o aproximaria muito da seleção brasileira e ele não ficou em cima do muro. Ele falou claramente que sim, que o aproximaria da seleção brasileira, que o campeonato russo nesse momento não favorece uma ida para a seleção porque só joga o campeonato local e o campeonato é pouco visto. E aí depois ele deu uma valorizada, mas ele já foi convocado e tal, e que vai trabalhar por lá e vamos ver o que poderá acontecer. Lembrando que no momento que eu fiz essa entrevista com o Claudinho, ele chegou a negociar com o Palmeiras e esteve muito próximo, inclusive, de uma transferência para o Clube Verde, para o Clube Alviverde. Só que o Palmeiras gastou uma grana violenta na contratação do Felipe Anderson. E hoje não se vê em condições de pagar pelos direitos econômicos do Claudinho. Aí você vai me dizer, mas o Palmeiras contratou o Felipe Anderson com o passe dele e tal, mas teve que pagar luvas. E comenta-se que o valor foi bem alto, foi bem elevado. O Flamengo efetivamente está atrás do Claudinho e negocia com o Zenit. O jornalista russo, muito bem conceituado, soltou a informação em primeiríssima mão. O Timur, é difícil pronunciar o nome dele, cara, Timur Guzkaya, é um jornalista que trabalha para uma TV russa com mais de 300 mil seguidores. E ele destacou na manhã de hoje que Claudinho está muito próximo de ser jogador do Flamengo por 17 milhões de euros. O que está travando o negócio é a forma de pagamento, pois o Flamengo quer pagar em mais parcelas. Lembrando que eu mesmo perguntei ao Wendel na época em que o Flamengo negociou com o Wendel, esteve muito próximo também de contratar o jogador, e ele falou que foi exatamente o que aconteceu em sua contratação, em sua possibilidade de contratação. O Zenit não aceitou a forma de parcelamento do Flamengo. Entendeu que o Flamengo pagou à vista pelo De La Cruz, por que no caso do Wendel teria que parcelar em 5 anos? O Zenit não está propenso a topar esse tipo de parcelamento e propõe ou um tempo menor ou até mesmo que o Flamengo possa contratar o jogador no formato à vista. Fato é de que o Zenit prometeu aos 2 jogadores brasileiros, tanto o Wendel quanto o Claudinho, que facilitaria uma negociação dos 2 jogadores nesta janela de transferência. E parece que realmente dessa vez eles estão cumprindo com o que prometeram, e o Claudinho está muito próximo de ser jogador do Flamengo. Acredito realmente que dessa vez a coisa vai acontecer, e o Claudinho sendo reforço do Flamengo. A gente não vai cravar nada, mas diante dos fatos, diante das notícias que a gente apurou no dia de hoje.
Eu queria primeiro saber de você se o Claudinho é uma grande contratação, é aquela contratação para poder ser recepcionado no aeroporto ou não. Claudinho é um jogador comum que chegaria ao Flamengo para compor elenco, por exemplo. Comente, porque a sua opinião ela é muito importante para nós. Vale destacar que no jogo de hoje, Claudinho jogou hoje como titular da equipe do Zenit. O Zenit que fazendo pré-temporada, disputou a sua primeira partida da pré-temporada, partida amistosa contra o Estrela Vermelha, e venceu com um gol exatamente dele, Claudinho, que já começou botando bola na rede, já começou no esquenta pro Mengão, jogando amistoso pelo Zenit e botando a bola lá dentro na rede, fazendo o gol da vitória do Zenit sobre o Estrela Vermelha. Galera, e aí? Claudinho, uma boa? Acho que é um sonho da nação que está próximo de ser realidade, né? Um grande abraço a todos. Não esquece de deixar o like, não. Dá essa moral. Mete o dedo no like se você não deixou ainda. E inscreva-se no nosso canal, Família da Nação. Daqui a pouquinho tem a nossa live e nós vamos debater o quanto a galera da imprensa 011 está se descabelando. Os caras estão ficando malucos com a Seleflá que está sendo montada para o segundo semestre. Um grande abraço a todos e saudações rubro-negras.